Olá, meu nome é Nayara e este é mais um Ordem do Dia. Quem joga melhor? Ordem do Dia. E o tema de hoje é exportação brasileira. Segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, o número de casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em todo o mundo ultrapassou a marca de 9 milhões no dia 22 de junho. São quase 500 mil mortos. O Brasil é o país com o segundo maior número de casos registrados e concentra cerca de 12,5% do total de casos. Aqui, mais de 1 milhão e 100 mil pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 e ao menos 51 mil morreram por causa da doença, isso até o final de junho. Com a pandemia ainda fora de controle, o cenário é de incertezas. E além das irreparáveis perdas humanas, o Brasil deve enfrentar uma retração econômica e avançar na direção contrária à do crescimento esperado. Mas quais são os impactos dessa crise global no comércio internacional e na economia brasileira? Para entender tudo isso, enviamos algumas perguntas para a Associação dos Analistas de Comércio Exterior, a ACE. Ao longo do programa você vai conferir as respostas. Também participa desta edição o sociólogo Arthur Ives, da Metapolítica, com análise sobre a situação atual e as expectativas para a economia do país, com ênfase no setor de exportações. Arthur, quais foram os impactos da pandemia na balança comercial brasileira até agora? Olá a todos os ouvintes do Ordem do Dia, olá Nayara. É um prazer poder participar mais uma vez aqui do podcast. Bom, tratando em linhas gerais, apesar das indicações de corrosão econômica, a balança comercial brasileira, nesse momento, ela é superavitária e se manteve num certo patamar aí de estabilidade em relação ao comparativo com o mesmo período em 2019. Isso considerando, é claro, os dados até maio. No início de abril, eu pude fazer uma pesquisa aí sobre as perspectivas para a economia brasileira em 2020. E comparando algumas projeções sobre o panorama mundial, naquele momento já havia um indicativo de forte retração. E foi exatamente esse cenário que foi projetado pelo Banco Central, que estimou aí um encolhimento de 5,5% do PIB. Por outro lado, chama atenção o fato de que a Secretaria de Política Econômica, que é um órgão que compõe o Ministério da Economia, tem emitido aí uma nota informativa no dia 20 de março, aproximadamente 10 dias antes da apresentação das projeções do Banco Central, indicando aí um cenário de possível retomada econômica para o Brasil já nesse segundo semestre. Sendo mais específico, era esperado uma retração de 0,8% do PIB no terceiro trimestre e uma retomada de 0,9% do PIB já no quarto trimestre de 2020. Uma avaliação totalmente aí contrastante com relação ao cenário que já se apresentava naquele período. Em pouco mais de um mês, desde o levantamento feito por mim em abril, eu pude verificar os resultados de alguns indicadores econômicos. O dólar comercial havia avançado para o patamar de R$ 5,86 e as projeções de recessão do PIB, que ao período pareciam aí se consolidar numa deterioração na casa de 5%, hoje parece ter se aprofundado ainda mais. De acordo com o FMI, o Brasil deve retrair seu PIB em 9%. Então, caso a pandemia se prolongue, as projeções de retração na casa dos 2 dígitos podem ser uma realidade. Nesse sentido, por ter mantido uma certa normalidade do ponto de vista da balança comercial, o Brasil se torna aparentemente um ponto fora da curva de normalidade mundial. Apenas para ilustrar, em um artigo publicado no portal do Fórum Econômico Mundial, foram apresentadas as projeções da Organização Mundial do Comércio para as transações a nível global. Em cenário otimista, a retração projetada no artigo é da ordem de 13%. Já em cenário pessimista, a retração do comércio global é projetada em 32%. O Arthur consolidou as pesquisas dele em 2 publicações para o blog da Metapolítica. Lá estão todos os dados citados e as análises completas. Os links vão estar na descrição. Arthur, o que você observou sobre os indicadores brasileiros? Bom, em relação aos indicadores da balança comercial brasileira nesses primeiros 5 meses do ano, acho que vale destacar o seguinte. Primeiramente, o superávit da ordem de 15,5 bilhões de dólares. Em segundo lugar, a queda de 2,5% das importações em comparação com o mesmo período em 2019 e a retração de 7,2% das exportações também em comparação ao mesmo período em 2019. Vale notar que esse percentual de redução das exportações
está distante da média global que foi projetada pelo OMC em cenário otimista. A OMC projeta aí uma queda do volume de transações comerciais a nível global na ordem de 13%. Esse fenômeno positivo da balança comercial brasileira ganha maior clareza quando a gente destaca a segmentação das exportações nacionais. De acordo com os dados do Ministério da Economia, apesar da queda de 18,5% das exportações para a América do Norte e 3,5% para a Europa, que foram os principais focos da pandemia até abril, as exportações para a Ásia ganharam maior impulsão, representando um avanço de 15,5%. A China sozinha, depois de atravessar o período mais crítico da pandemia, representou 11,3% dessa expansão. Por que isso aconteceu? Olha, ao que tudo indica, diante das dificuldades de alguns de seus competidores diretos, o Brasil conseguiu emplacar de maneira mais consistente um volume de exportações nesse início de ano. A desvalorização do real frente ao dólar, que em certo momento chegou ao incrível patamar de R$ 5,86, também contribuiu aí para a manutenção desse cenário meio à crise. Isso indica que está muito mais barato comprar do Brasil. Das exportações realizadas no período, destacaram-se artigos agropecuários como soja e também artigos da indústria extrativa como petróleo bruto e minério de ferro. Esses dois setores da economia nacional, ao todo, representaram 38,9% do volume transacionado para o exterior. Com um PIB de cerca de 15 trilhões de dólares, a China é hoje a segunda maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O país asiático é uma das maiores fontes de investimento estrangeiro no Brasil, principalmente nos setores de infraestrutura e óleo e gás. A China é também um dos países que mais vendem para o Brasil e o que mais compra produtos brasileiros. Segundo informações da Agência Brasil, de janeiro a outubro de 2019, as exportações brasileiras para a China chegaram a 51 bilhões de dólares, enquanto as importações de produtos chineses atingiram 30 bilhões de dólares. Ou seja, o Brasil teve um saldo comercial de 21 bilhões de dólares com a China em 10 meses. Desde o início do surto de coronavírus no Brasil, representantes do atual governo brasileiro fizeram declarações que poderiam comprometer as relações com a China. Foi o caso do deputado Eduardo Bolsonaro e, mais recentemente, do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. A respeito da China, o maior parceiro comercial do Brasil, perguntamos à ACE de que maneira acontecimentos como esse poderiam afetar a economia brasileira. Vamos ouvir a resposta de um analista de comércio exterior que representa a associação. Na teoria econômica, aprendemos que os principais fatores determinantes para o comércio entre países são vantagens comparativas e a dotação de recursos. Mas no dia a dia do comércio, é fácil perceber que o comércio internacional não é alheio à realidade política e às estruturas de governança vigentes. As tensões políticas entre os Estados Unidos e a China impactaram de tal maneira as relações comerciais entre os países que a situação ficou conhecida como guerra comercial. Desde 2017, temos visto uma série de medidas retaliatórias implementadas tanto pelos Estados Unidos quanto pela China na esfera comercial, como aumento de tarifas de importação ou imposição de cotas às importações bilaterais. Um outro caso de elevação de fricções políticas que tem levado a impactos comerciais é entre Austrália e China. Parceiros naturais pela proximidade geográfica, a China é o maior parceiro comercial da Austrália, correspondendo a 30% das exportações do país. Todavia, recentemente, a relação entre os países tem recrudescido em meio a pedidos de investigação pelos australianos sobre a origem da Covid-19 e banimento da chinesa Huawei para a construção da rede de 5G no país. Consequência ou não, no mês passado a China aumentou para 80% o imposto de importação da cevada australiana e suspendeu algumas importações de carne do país. Importante dizer que a cevada é um produto relevante na pauta exportadora da Austrália, e em 2019 a China foi responsável pela compra de metade do total exportado. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, e tensões políticas que eventualmente escalem para retaliações comerciais como essas descritas anteriormente poderiam ter um impacto muito negativo na corrente de comércio brasileira e, consequentemente, na economia do país. Em termos de números, a corrente de comércio do Brasil com a China em 2019 alcançou 98,6 bilhões de dólares, enquanto com os Estados Unidos, país que vem em segundo lugar nessa lista, somou 59,8 bilhões de dólares. Em termos percentuais, a China correspondeu em 2019 a 25% da corrente de comércio brasileira.
Sem juízo de valor sobre os acontecimentos recentes mencionados na pergunta, a gente pode afirmar que os dados de comércio entre Brasil e China nos primeiros 5 meses de 2020 não parecem ter sido impactados, enquanto a corrente de comércio com Estados Unidos e Argentina, importantes parceiros comerciais, caiu 16,4% no caso dos Estados Unidos e 28,4% no caso da Argentina, a corrente de comércio com a China cresceu 28,6%. Esse fenômeno pode ser explicado, em parte, pela pauta exportadora do Brasil para a China, composta majoritariamente por produtos agropecuários ou da indústria extrativa, enquanto a pauta exportadora do Brasil com a Argentina e Estados Unidos tem forte participação de produtos da indústria de transformação. Contudo, esses dados sugerem também uma certa resiliência do comércio internacional às tensões políticas. Há evidências na literatura de comércio nesse sentido. Ainda que relações políticas afetem as relações econômicas entre países, não costumam ser fator determinante. Um bom exemplo disso é a forte relação entre China e Japão, apesar do distante relacionamento político entre os dois países. Em suma, essas tensões políticas e seus potenciais impactos no comércio e na economia não devem ser menosprezados e merecem a atenção de entes políticos. Mas o comércio internacional, ao menos no curto e no médio prazo, parece optar pelo caminho mais neutro e pragmático na situação. Apesar da pandemia, as exportações do agronegócio brasileiro bateram um novo recorde entre janeiro e maio de 2020 e fecharam em 42 bilhões de dólares. Este é o maior valor acumulado em um período de 5 meses já registrado. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, entre fevereiro e abril, quando o novo vírus já se espalhava em território brasileiro, o Brasil exportou cerca de 50 bilhões de dólares em produtos gerais. Desse montante, cerca de 16 bilhões de dólares correspondem à exportação de soja e derivados de carne. Isso é aproximadamente 1/3 do total. O Guilherme Barros, da equipe da Meta Política, falou sobre todos esses dados em um artigo publicado em nosso blog. O título do texto é Agro, a Indústria e a Riqueza do Brasil, e o link dele vai estar na descrição. O que explica o bom desempenho do agronegócio nesse momento? Qual a importância do setor para a economia brasileira? Confira a resposta da ACE. O bom desempenho das exportações do agronegócio brasileiro é reflexo da competitividade do país nesse setor da economia e da alta demanda externa pelos produtos brasileiros. Nos 5 primeiros meses do ano, o setor agropecuário exportou 21 bilhões de dólares, com crescimento de 19,7% no valor exportado em relação ao mesmo período do ano passado. A forte demanda asiática, sobretudo da China, tem impulsionado as vendas do setor, notadamente da soja. No ano, as vendas externas do produto aumentaram 32%, proporcionando um recorde no valor exportado de 16,3 bilhões de dólares. Em 2020, o Brasil deverá registrar uma safra recorde de grãos, estimada em 250 milhões de toneladas, frente ao colhido na safra passada, com recorde na produção de soja e milho, por exemplo. O bom desempenho exportador do agronegócio tem compensado o recuo observado para exportações de produtos industrializados, conferindo resiliência ao setor exportador nacional e contribuindo para uma queda menos acentuada da atividade doméstica, nesse contexto de queda progressiva do PIB global. O cenário global e as políticas e crises internas do Brasil refletem diretamente na variação do valor do real em relação ao dólar. Este ano, vimos o dólar se aproximar dos R$ 6,00, fechando em R$ 5,93 no dia 14 de maio, e ainda se mantém em alta. O analista de comércio exterior da AACE falou sobre as consequências da desvalorização da nossa moeda para o mercado brasileiro de importação e exportação. No curto prazo, uma desvalorização da moeda nacional proporciona uma maior rentabilidade das exportações, ou seja, o exportador receberá mais reais por cada dólar exportado. Do lado da importação, há um aumento do custo em moeda nacional. Nesse curto horizonte temporal, a flutuação do câmbio praticamente não afeta os volumes transacionados, pois os contratos e as decisões dos operadores de comércio exterior são tomados com antecedência. Já para prazos maiores e magnitudes mais significativas, estudos mostram que as variações cambiais podem afetar os volumes transacionados. Outra característica da variação cambial sobre o comércio é que seu efeito é heterogêneo entre os setores, pois depende das estruturas de mercado,
Se o exportador for o formador de preço, no caso de uma desvalorização, é possível diminuir o valor da mercadoria em moeda estrangeira de forma a proporcionar maior competitividade ao seu produto e aumentar o volume de vendas. Por outro lado, se o produto for intensivo em insumos importados, haverá aumento dos custos de produção. Entretanto, os aspectos mais relevantes para a taxa de câmbio são estabilidade e previsibilidade, para que os agentes tomem suas decisões e não sejam surpreendidos por variações bruscas. Arthur, em uma das suas publicações sobre o tema, você também analisou o fator desvalorização do real. Um dos pontos que você abordou, inclusive, está diretamente relacionado à atividade do agronegócio. Em termos de produção, quais podem ser as consequências iminentes da desvalorização do real? Um dos resultados possíveis da profunda desvalorização do real em médio prazo, caso ela se mantenha, é a possibilidade de uma alta inflacionária no momento de recessão econômica. Muito se discute quanto à impossibilidade de uma alta inflacionária ocorrer nesse momento, já que há uma deterioração da capacidade de consumo das famílias. Mas eu chamo a atenção aqui não para o consumo, mas sim para os custos produtivos que há no Brasil hoje. Meu alerta tem relação aí com as características, da nossa balança comercial. Por exemplo, mesmo possuindo um agronegócio pujante, um dos mais pujantes do planeta, o Brasil ainda está preso à importação massiva dos insumos para esse setor. Isso mostra que o país há muito tempo deixou de projetar a longo prazo suas cadeias produtivas, deixou de projetar sua indústria a longo prazo e também sua infraestrutura. Em plena crise mundial, isso significa a possibilidade do encarecimento dos insumos de produção importados a um ponto aí que inviabilize a balança comercial aos moldes positivos que a gente experimenta nesse momento. Alguns exemplos podem melhor ilustrar essa dinâmica, como a questão da venda da soja, mas a compra dos fertilizantes para o setor, ou o fato da gente vender minério de ferro e comprar equipamentos de comunicação, eletroeletrônicos, a venda também do petróleo bruto, mas a compra ao mesmo tempo do mesmo óleo, só que refinado. Então perceba, a tendência é de que a conta não feche, já que a gente depende para a nossa produção da importação de insumos que são pagos essencialmente em dólar. No dia 23 de junho, a OMC divulgou que o comércio mundial deve registrar uma queda de 18,5% no segundo trimestre de 2020. Segundo a organização, apesar do colapso em razão da pandemia, a retração deverá ser menor que o esperado inicialmente, até 32% de queda. E este foi mais um Ordem do Dia. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe em suas redes com seus amigos e continue acompanhando o nosso podcast. E se você teve alguma dúvida sobre este tema, escreva pra gente. No Twitter, no Instagram e no Facebook, nosso endereço é MetaPolíticaBR. Sua opinião e suas sugestões são sempre bem-vindas. Arthur, obrigada mais uma vez pela participação. Agradeço também à Associação dos Analistas de Comércio Exterior, a ACE. A você, obrigada pela audiência e até a próxima. Com os meus agradecimentos, está encerrada a sessão.